Galera, vamos lá fazer a análise agora, tá? De um por um aqui, de cada imagem gerada. Lembrando que o Vantage e o D5 Render, eles fizeram um render na mesma velocidade, aproximadamente 20 a 30 segundos. E o Lume ele demorou um pouco mais, ele demorou faixa de 1 minuto para renderizar essas imagens. Essas imagens estão com uma resolução de Full HD, né? E é isso, vamos lá para análise agora. Vou começar com o Vantage, né? Vamos começar pela ordem. Essa foi a imagem da cozinha que a gente gerou. Essa daqui já é no Lumion, você vê que a qualidade também é muito boa, tá? Porém, ele demorou cerca de 1 minuto, né? Quase 5 vezes mais para gerar essa imagem. E aqui seria a do D5 Render, tá? Se eu tivesse que eleger o melhor agora nesse momento, é uma briga até um pouco acirrada, né? Mas cara, eu acho que os três são muito bons, velho. Mas eu ainda fico com o Vantage. Eu gosto mais do Vantage. Tenho mais afinidade com ele, tá? Você vê aqui, ó, que ficou um pouco escuro, né? Ele não trouxe os reflexos. Um pouco chapado. Talvez por causa da iluminação. Aqui no Lume ele já representou um pouco melhor, tá? Aqui a questão também do, do reflexo. Aqui já no D5 eu achei melhor. E aqui no Chaos Vantage. Pra mim, o Chaos Vantage ele sempre ganha, né? De alguma forma. Lembrando que eu não utilizei pós nem IA em nenhuma das imagens, tá? Vamos aqui agora. Só achei um pouco amarelada essa do Vantage. Vamos agora aqui para essa imagem, a imagem em perspectiva, né? Pegando toda a, a visão, né, do apartamento. A gente tem essa primeira. Aí a gente vem para essa agora, a do Lumion, tá? Também é muito boa. Todos os programas são bons. E agora a do D5 Render, tá? O D5 Render, cara, ele tem esse reflexo dele, né? Porra, pra mim ele é o vencedor. Essa questão do reflexo aqui, ó, tá vendo? Como ele representa o vidro, o roughness, né, que a gente chama. Ele tem, ele lembra muito a Unreal Engine. Esse sistema de renderização dele é bom. Porém, o global, que é a iluminação geral, eu acho que o Vantage ele é melhor, sabe? Eu acho que o Vantage ele tá um passozinho acima nessa questão do Global Illumination. O Lumion, ele também é muito bom, tá? Ele é excelente. Falar que o Lumion é ruim é um absurdo. Não tem nem o que falar dele, ele só demora mesmo. Demorado, né? Ele é mal otimizado, eu diria. O problema do Lumion é esse. E ele é caro também. E o D5 Render, ele também é muito bom. É difícil, é uma briga bem acirrada. Vamos lá pro Chaos Vantage agora aqui nessa imagem. Você vê como ele se espalha, né? A iluminação é o grande destaque desse programa. Porque ele é muito parecido com o V-Ray, cara. Ele é a base do V-Ray. Ele é o V-Ray na placa de vídeo. Então, esse espalhamento de iluminação, a configuração dos materiais. Tá vendo como ele se espalha aqui, ó? Uma luz meio difusa, assim, direta. A iluminação também aqui, ó. Você nota que ele tem um aspecto mais realista. Aí você vem pro Lumion, por exemplo, você vê que é uma imagem. Tudo bem, eu poderia ter trabalhado um pouco melhor nela. Mas ela, tipo, aqui tá meio fora do eixo aqui também. Era pra estar aqui mais em cima. Mas você vê que é um, ele tem aquele molho de renderização, sabe? O Vantage não, você bate o olho e ele se passa por uma foto. E o D5 Render, essa imagem aqui eu tive um pouco de dificuldade para fazer no D5 Render. Eu vou até trocar, porque a que eu mais gostei eu acho que foi essa. Ou foi essa? Foi essa daqui. Eu fiz essas três, tá? Um com cada iluminação diferente no D5. Então aqui você vê que ficou um pouco estourado aqui. A iluminação aqui ficou legal. Já aqui ficou um pouco escuro lá dentro da cozinha. Já aqui ficou um pouquinho melhor. E por último, eu misturei, né? Fiz essa daqui, só que botei uma iluminação lá dentro da cozinha e chegou nesse resultado. Então, assim, galera, é uma questão muito de gosto. Do que ficou melhor, qual é o renderizador melhor. Mas eu, particularmente, eu gosto mais do que os Vantage. Pra mim, ele é imbatível, tá? É o melhor pra mim. Em termos de qualidade e tempo também. Agora a gente vem para essa imagem daqui, a última que a gente vai analisar. Que é de um detalhe aqui do hack. A gente reproduziu essa daqui. A gente também fez essa no Lumion. No Lumion ficou bem legal também, tá? Eu diria que essa imagem aqui no Lumion ficou melhor de todas. E por último, a do D5, que também não ficou ruim. Falta um pouquinho ali de brilho na Pantera. Não sei, espalha meio mal. Mas assim, também tá muito boa, tá? De todas essas, eu escolheria a do Lumion, eu acho. Nessa imagem aqui. Acho que eu fui melhor no Lumion aqui.
Apesar de que no Vantage também ele sempre chega muito próximo, né, da realidade, então você vê os materiais. É perfeito. Esse programa aqui pra mim é. Sou suspeito pra comparar, tá? Mas aqui também ficou muito bom no D5. Tá, vamos lá pros vídeos agora. Vou fechar aqui. A gente vai começar com o vídeo do Chaos Vantage. Lembrando que é um vídeo em 30 FPS, tá? Esse vídeo demorou aproximadamente 7 minutos para ficar pronto, utilizando o Chaos Vantage. Ele tem 7 segundos o vídeo. Então a gente teve essa qualidade aqui no Chaos Vantage. Você vê que ele fica piscando um pouquinho aqui, né? Isso aqui é falta de sample. Eu selecionei, se eu não me engano, 24 samples. Então ele ficou piscando um pouquinho ali. Mas no geral é um vídeo bom também. Se eu aumentasse um pouco a qualidade, ele ficaria melhor. E vamos agora para o do Lumion. O Lumion foi um absurdo, foi o que mais demorou. Demorou aproximadamente 27 minutos. Em termos de qualidade, não é o melhor. Pra mim, terceiro lugar disparado, o Lumion. O Lumion ele perde em vários aspectos. Primeiro, ele não tem versão gratuita, ele é pago. E o valor dele é bem caro, tá? Depois eu vou pesquisar aqui quanto é que custa. Se eu achar, eu boto aqui na tela. Mas o Lumion, ele não tem... Ele é o que mais demora para você renderizar. Ele é o que mais demora para você atualizar quando você precisa modificar alguma coisa no projeto. E ele é o que mais... E é o mais caro. Então eu boto ele em terceiro lugar disparado aí. Tá? E vamos agora pro D5 Render. E esse foi o vídeo no D5 Render. Ficou um pouquinho escuro, acho que eu errei um pouco nessa questão da iluminação do D5. Mas aqui dá pra vocês terem uma noção da qualidade, né? Galera, esse vídeo no D5, ele demorou aproximadamente 1 minuto e meio. Ele foi disparado assim, mais rápido para renderizar nessa questão de vídeo. Mais rápido até do que fazer vídeo com um IA. E no aspecto time, tempo, pra mim, ele foi o disparado. Tá? Melhor. Então, fazendo um comparativo final aqui das três ferramentas, né? Que é o Lumion, o D5 e o Chaos Vantage. Eu boto o Chaos Vantage como o que tem a melhor qualidade em termos de renderização. Eu acho que ele, nessa questão de configuração ali, de materiais, nessa questão da exposição, do Global Illumination, ele chega numa qualidade melhor. Porém, ele tem um detalhe. O Chaos Vantage, para você dominar a ferramenta, para você utilizar ele, você precisa ter a base do V-Ray, você precisa dominar o V-Ray, tá? Não precisa dominar o V-Ray 100%, mas eu diria que uns 80% você precisa saber. Então não adianta você querer utilizar o Vantage sem antes entender como é que funciona outra ferramenta, né? Que é o V-Ray. Esse é o ponto negativo dele. E para quem não conhece o V-Ray, para mim, em termos de realismo, ele é insuperável. O V-Ray ele é imbatível. O Vantage não supera ele, o D5, nenhum desses programas ele supera o V-Ray. Porém, o V-Ray, ele demora muito, né, para você fazer um render final. Principalmente se você não tiver uma máquina tão potente, com um bom processador. E o Chaos Vantage, ele é uma opção para você renderizar ele na placa de vídeo e muito mais rápido, tá? Então ele mantém a qualidade próxima e você consegue fazer um trabalho muito mais acelerado com ele. O Lumion, eu boto como... O Lumion, eu diria que daria a terceira posição disparada para ele. Mas ele não é um renderizador ruim, tá? Deixa eu abrir aqui uma imagem dele. Aqui a gente tem uma imagem do Lumion, eu não boto ele como um renderizador ruim. Ele é muito bom, inclusive. Ele é realista, sim. Porém, ele tem um preço salgado, né? Para quem utiliza a versão dele paga. O valor dele não é tão acessível aqui para nós brasileiros. O tempo de renderização dele é mais demorado, apesar de também ser rápido, né? Porque 1 minuto também é rápido. E só na questão do vídeo mesmo que ele realmente ele é bem demorado. Demorou 27 minutos para renderizar um vídeo de 7 segundos. Aí realmente ficou um pouco fora de cogitação. Então daria a terceira posição para ele. Em termos de qualidade ele é bom, porém muito demorado e caro, tá? E por último, galera, a gente tem o nosso D5 Render, que eu diria que é o programa mais atual, né, do momento, mais está utilizando aí, porque ele tem uma qualidade muito boa, como vocês podem ver essa imagem que eu fiz. Ele entrega um resultado bacana. Ele tem a versão Pro e tem a versão gratuita. A versão Pro dele custa, se eu não me engano, R$ 150 um mês, tá? Acho que são $30. E galera, esse programa aqui, ele tá no meu radar para otimizar mais, continuar utilizando ele, tentar aprender ele de uma forma mais a fundo. Eu ainda sei o básico dele, ainda não me aprofundei, ele é o que eu menos utilizo aqui. E eu posso dizer que é um programa que tem muito potencial, ele tem ferramentas de IA, ele tem ferramentas de
de pós-produção também. Enfim, é um programa assim fantástico, tá? Dá pra você, como eu, por exemplo, eu utilizei a versão gratuita dele. Eu tenho um combo que eu adquiri da Arcloads, tá? Eu sempre cito o canal do Hugo. Hugo Gonzalez é o nome desse rapaz. Ele faz produtos de arquitetura e eu já adquiri quase todos os produtos dele. E um deles foi esse pack aqui de blocos. Como vocês podem ver, esse aqui é um bloco do pack dele lá, tá? Esse aqui é um, é um bloco do pack dele, esse também. Então tem muita coisa que eu utilizo para poder fazer esses vídeos aqui e também entregar projeto para meus clientes. E eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir essa biblioteca paga e continuar utilizando a versão gratuita do D5, você já consegue desenvolver um trabalho como esse aqui, utilizando a versão gratuita. Beleza? E também já vai todo configurado, você não precisa ficar configurando. Enfim, vale muito a pena. Então, se eu pudesse eleger o melhor, eu acho que eu ainda iria para o Chaos Vantage, tá? Esse é o meu queridinho, é o meu programa preferido. Apesar de que, se a gente for comparar ele com o D5, eles estão muito próximos ali. E o Lumen, com certeza, eu botaria em último lugar. Essa imagem aqui no D5. Mas o Vantage ainda tá como o meu preferido. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem um like aí se vocês gostaram do vídeo. Deu muito trabalho pra gravar. Exigiu muito tempo, passou o dia inteiro pra fazer isso. Ainda vou editar. Então, deixa um like, se inscreve no canal, porque eu tô trazendo conteúdo diariamente, semanalmente, na verdade, de arquitetura, renderização. Vou trazer também o Revit, vou trazer o AutoCAD e outros programas aqui pro canal, SketchUp também. E eu quero que vocês fortaleçam essa comunidade, quero que vocês interajam também, que curtam, compartilhem. Enfim, isso aqui é algo que eu tô criando pensando em todos vocês, todos nós, na verdade, né? Isso aqui reforça também as minhas técnicas, o meu aprendizado, então estudar para mim nunca é demais. E é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Conto com vocês. Tamo junto. Abraço e até semana que vem, quando eu vou lançar um vídeo novo. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve e acompanha o nosso canal. Abraço, fui!